Sucesso, prosperidade é tudo que o ser humano quer hoje em dia. Homens e mulheres estão numa luta terrível para obter aquilo que eles entendem que é sucesso, que é prosperidade, dinheiro, beleza e poder. E para quê? Para poder manipular pessoas, para poder usar essas bênçãos, que é o dinheiro, que é o poder, que é a beleza, apenas em proveito próprio. Neste trimestre, outubro, novembro e dezembro de 2025, eu gostaria de fazer um estudo aqui pelo canal do livro de Josué e nós vamos seguir esse guia de estudos. E vamos avaliar o livro de Josué no contexto bíblico, olhando o que ocorreu naquela época e tirando lições para o dia de hoje. Vem comigo. O primeiro título da primeira semana de estudo desse livro, ele tem o seguinte nome: Receita para o Sucesso. Como eu disse, é tudo que todo mundo quer. Sucesso, prosperidade. E a ideia de sucesso, de prosperidade, de liderança, ela vai ser obtida por nós hoje através da história de Josué. Josué era um jovem, ele era bem mais novo que Moisés, evidentemente, que saiu do Egito e entra agora no Êxodo, ali no deserto do Sinai, e passa ao lado de Moisés por 40 anos. E o que Josué fez nesses 40 anos? Josué examinou, Josué percebeu, Josué absorveu cada uma das oportunidades nas quais ele estava junto com Moisés. O povo não era para ficar 40 anos no deserto. Eles deveriam sair do Egito e em menos de um ano eles estariam em Canaã. Canaã era uma terra prodigiosa. A Bíblia descreve os frutos como algo espantoso. E tanto isso é verdade que as pessoas, a população que ali habitava, era de homens fortes, era uma população guerreira, as cidades eram fortificadas. Então é tudo aquilo que nós hoje imaginamos que é uma região de prosperidade. É a prosperidade material. Cidades fortificadas, o povo forte, com saúde, muita coisa ali rolando, muita imoralidade. Não é? Guardadas as devidas proporções, nós, de repente, começamos a perceber que Canaã nada mais era do que, naquele tempo, do que o que nós estamos vendo hoje por aqui. Mas o povo não teve a fé suficiente, a gente vê ali no Êxodo, né? E Deus manteve aquelas pessoas por 40 anos vagando pelo deserto. Esses 40 anos no deserto foram anos de aprendizado. Foram anos de muita revelação de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se é algo que nós devemos buscar, é aprender com o exemplo alheio. Porque o que o outro sofreu, o que o outro padeceu para aprender determinadas coisas, e nós tiramos proveito disso, é a melhor forma de aprendizado. Porque nós precisamos de sofrer, padecer, porque nós precisamos de falhar como líderes, de falhar na nossa liderança familiar, na nossa liderança na empresa, na nossa liderança na igreja. Porque a gente precisa de passar por tudo isso se nós temos exemplos de pessoas a serem seguidos. E o Josué era um camarada que ele, de fato, sabia disso. Então ele acompanha Moisés. Ele vai com Moisés, onde Moisés estava, Josué estava junto.
Moisés subiu várias vezes ali no Sinai para falar com Deus. Quem é que estava sempre junto? Josué. Quando Moisés chega ali já no acampamento, Moisés faz a chamada tenda do encontro. Ele manda fazer uma barraca, uma tenda ali no acampamento, separado do acampamento, e quando ele ia falar com Deus, ele ia lá para a tenda de encontro. Quem é que estava ali? Josué, estava sempre junto. E era nessa tenda de encontro que Deus foi revelando para Josué as minúcias de como seria formado um Estado, uma nação que era do seu povo que estava saindo do Egito, ia para Canaã, e como esse povo se organizaria. Porque nós pensamos sempre na revelação dos 10 mandamentos, as grandes leis espirituais, o santuário, o tabernáculo ali e tal, que são questões questões propriamente religiosas, espirituais, de cunho moral. Mas a legislação que Moisés outorgou ao povo, porque Moisés foi um grande legislador, tinha de toda a natureza, penal, não é? Havia ali o direito penal, havia ali o direito civil, havia ali o direito previdenciário. Quer dizer, havia ali as normas de saúde pública. Tudo isso quase que a gente vê hoje aqui na legislação de um país estava ali. E quem é que estava ali do lado, assistindo tudo aquilo? Acompanhando, vendo os fatos acontecerem, aprendendo, olhando para o Moisés, era o Josué. Josué estava ali. Então, quando você tem a oportunidade de ter um homem, uma mulher de grandeza intelectual, de grandeza espiritual, você acompanha ali um pastor da sua igreja, um grande empresário na sua empresa, o seu pai, o seu avô na sua família, o que você tem que fazer? Seguir o exemplo de Josué. Esse é o primeiro grande motivo de prosperidade. Então, se você segue o exemplo de Josué, você está sempre de olho nos acontecimentos. Você está acompanhando, você está visualizando aquilo que o outro, que já está mais experiente na vida, está fazendo. E assim é o que aconteceu com Josué. Só que chega um belo dia que eles receberam uma notícia. E a notícia era: Moisés morreu. Eu digo para vocês uma coisa: ninguém fica feliz em saber que o líder do seu município, do seu estado, da sua nação, aquele que conduz as coisas muito bem, morreu. Porque agora é necessário que alguém o substitua, nas mesmas condições. Ninguém fica feliz em saber que o dono da empresa ou o sócio que comanda a empresa morreu. Porque agora é necessário ter uma outra pessoa com aquele vislumbre, aquela ideia de administração, aquela segurança ao fazer as coisas. E ninguém fica feliz em saber que o pai ou o avô morreram. E muito menos que o pastor da sua igreja morreu. E esse era o momento agora em que Josué estava metido. Havia o quê? Havia um fato claro, a morte de Moisés, ou seja, quem seria o líder. Então nós vamos ver hoje aqui, o guia de estudo nos chama nessa semana para isso, a gente vai ver aqui a entrega daquela nação para a liderança de Josué e quais eram as orientações que Deus tinha para Josué, o começo do livro. Então é muito interessante isso aqui para a nossa vida prática hoje. Se você está perdendo seu pai e seu avô, agora você vai ter que assumir os negócios da família, liderar aquela família. Se o seu sócio experiente da empresa morreu, você vai ter que... É agora que você vai aprender a ser um líder próspero. Bom, primeira coisa, venhamos e convenhamos aqui. Quando a gente estuda o livro de Josué, ou a Bíblia toda, a gente vai perceber que o conceito de prosperidade do mundo que nós vivemos, o conceito das pessoas, da cultura que nós estamos inseridos, o conceito de prosperidade não é o mesmo do conceito bíblico, da liderança bíblica. O que a palavra de Deus nos mostra
e a gente vê isso aqui na vida de Josué, é que a primeira condição de prosperidade para qualquer ser humano, e assim era para Josué, que essa pessoa, eu, você e Josué, que nós sejamos guiados por Deus. Então, qual é o princípio da sabedoria? O autor lá em Provérbios diz assim, o princípio da sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, e esse temor não é o temor, não é medo. Esse é o chamado temor reverencial. É o temor que os pais devem, que os filhos devem aos pais. É o temor que eu tenho assim, olha, esse sujeito, ele sabe mais do que eu, ele é mais importante. Então, esse temor que eu tenho por essa pessoa é o temor que eu devo ter por Deus, é o temor reverencial. O princípio da sabedoria, o que é, diz a própria Bíblia? É o temor a Deus. É eu reconhecer que o que Deus fala é importante para a minha vida. Então, se eu tenho essa proposta de vida, eu já dei um grande salto para ser um líder próspero, para ser alguém que realmente tenha prosperidade. Então, a primeira coisa, ser guiado por Deus. Aí algumas pessoas têm assim alguns conceitos dos quais eu discordo, mas assim, eu fui no culto, Deus falou comigo. Eu fiquei num retiro, tal, Deus falou comigo. Eu fiz um sorteio ali, pus os papeizinhos ali, e aí Deus falou comigo. Tirei a sorte, Deus me revelou. Bom, eu não vou descrer da prática de ninguém, mas eu particularmente creio de uma forma. A forma como Deus nos guia é através de sua palavra, não há outra. Não são ideias humanas. Eu preciso então ter o quê? Conhecimento, e eu vou dizer mais, conhecimento prático, aplicado da palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler com reflexão, eu tenho que começar a me imaginar no lugar do Josué, no lugar do Moisés, no lugar do rei Davi. Eu vivo aquela vida para poder tirar lições práticas para minha. Então, esse guia na palavra exige de mim hoje, e quanto mais eu puder fazer isso, mais eu vou estar sendo guiado por Deus. Esse guia da palavra é o que fundamenta qualquer prosperidade de qualquer pessoa. Qualquer liderança próspera na empresa, na família, na igreja, qualquer lugar. Então, o conhecimento da palavra é fundamental. Então, eu faço o primeiro convite aqui. Se você quer a prosperidade, você quer uma liderança próspera, você quer realmente ser um homem ou uma mulher de prósperos, a primeira coisa é entender e conhecer a palavra de Deus. Há muito preconceito contra a palavra de Deus. E esse preconceito vem até mesmo da forma como alguns a ensinam. Não há uma demonstração da sabedoria daquilo que a gente aprende. O segundo ponto é o seguinte: não adianta conhecer e não colocar em prática. Deus diz para você assim, nesse caso você vai agir dessa forma. Como eu falei, não é que Deus sai do céu e vem aqui falar para mim. Eu entendi a palavra de Deus e agora o Espírito Santo fala na minha mente usando já as experiências que eu aprendi com os outros. Que outros? Rei Davi, a Agar, o Abraão, a Sara, o Moisés. Por isso que a Bíblia é cheia de histórias. São as histórias que nós aplicamos na nossa vida. E aqui agora nós vamos estudar esses 3 meses a história de Josué. E nós temos que pegar alguma coisa dessa história de Josué e colocar na nossa vida aqui. Mas ao conhecermos, ao entendermos como é que foi a situação, agora eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso de ser obediente. Não vai haver prosperidade se mesmo conhecendo a guia de Deus, o que Deus propõe para mim, se eu não tiver a prática da obediência. E as pessoas que querem ser prósperas, desconhecendo a guia de Deus e desobedecendo a vontade de Deus, essa prosperidade não funciona.
Eu conheço muita gente rica, triste, desanimada. Eu conheço muita gente com poder desesperado. Eu conheço muita gente de uma beleza estonteante e que não está resolvendo em nada. A pessoa que conhece a palavra de Deus é que é o verdadeiro próspero. Aquele que conhece a vontade de Deus e pratica, ele é o verdadeiro próspero. Então agora vamos dar uma analisada no texto bíblico. Eu quero, mesmo seguindo o estudo aqui, o guia de estudo, eu quero também me manter aqui no texto bíblico. Então veja bem, o texto bíblico diz que Moisés morreu, Moisés, servo do Senhor, morreu, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha a dificuldade. Moisés morre, ao invés de Deus deixar o povo ali descansando, esperando, conversando um pouco, confabulando para ver como é que fariam sobre a liderança, Deus chama Josué e falou: Josué, é o seguinte, o Moisés morreu e agora você entra aí na terra desse povo grande, dessas cidades fortificadas, agora você vai levar esse povo lá para dentro. E o que se esperava disso lá? Esperava-se guerra, esperava muita coisa terrível ali dentro. Não deu chance. O Josué teve que realmente ser ligeiro. Pedala, Josué, vamos para frente. Mas Deus não escolheu uma pessoa que não estivesse preparada, que Deus já não houvesse capacitado essa pessoa durante 40 anos. Então Josué não era um camarada qualquer, ele já vinha sendo preparado para ser essa liderança. Então ele tinha perfeitas condições de pedalar e resolver a situação. Deus já sabia disso. Mas ainda assim, Deus agora vai fazer a bênção. Deus agora vai dizer para ele o que está sendo realizado. Porque a gente tem que ter uma ideia que para nós humanos a gente imagina as coisas diferentes. A gente imagina assim: bom, se eu fizer tudo direitinho, se eu agir, não tem o ditado que diz: faça a tua parte e Deus te recompensará, uma coisa assim? Então, essa é a ideia do ser humano. Mas para Deus, e eu descubro isso na história, inclusive com Josué, com Moisés, é que Deus primeiro, ele dá a bênção. Ele diz: olha, vocês vão ganhar isso. E quando Deus diz: vocês vão ganhar isso, já está ganho. Quando Deus diz: eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, já está dado, já está ganho. O que ocorre é que muitas vezes nós não tomamos posse da bênção. Muitas vezes nós não realizamos, nós não somos obedientes, nós não compreendemos o que está sendo feito e proposto para nós. Aí Deus falou para ele assim: olha, aonde vocês colocarem a planta do pé de vocês é a área que vocês vão ficar. E Deus, inclusive, estabeleceu que a divisa, a fronteira daquele estado, aquela nação, seria no rio Eufrates. Olha só, Israel até hoje está confinado naquela parte onde a gente poderia denominar de Canaã. Mas Deus havia dito para ele o seguinte: eu vou colocar vocês no Líbano, na Síria, no Iraque. Quer dizer, vai até lá no rio Eufrates, minha gente. O que aconteceu, e a gente vai ver isso na história depois, é que o povo não se apossou da bênção. O povo deixou de se apropriar daquilo que Deus já havia dado. E dado é dado, estava ganho. É só que o fato é que não pegaram. Muito bem. Então agora, dada essa situação que Josué tinha que liderar, Deus sabia que apesar do preparo, que ele iria substituir alguém extremamente capacitado. Moisés foi um homem que esteve com Deus, Moisés recebeu a palavra de Deus, Moisés foi o grande legislador, Moisés andou com Deus, Moisés foi chamado de servo de Deus. Então havia uma intimidade. Agora, como eu na liderança substituir um pastor desse? Como eu na liderança vou substituir o meu sócio majoritário, um camarada já de idade, que tinha muita experiência, circulava, tinha
conhecia todo mundo, sabia como é que reagia nisso, naquilo, conhecia a legislação. Como é que eu vou substituir um sujeito desse? Como é que na morte do meu pai, eu agora, sendo um dos filhos, eu vou amparar minha mãe, vou conduzir os negócios do meu pai? Eu não entendia como vai ser. A substituir um grande líder é algo problemático. Então Deus vai falar 3 vezes para Josué o seguinte: olha, você seja forte e corajoso. Não tenha medo não, Josué. Eu estou com você. E ele falou assim, então somente seja, versículo 7, então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então Deus está falando assim, olha, você tenha coragem, seja firme, faça o que Moisés falou da lei, e eu vou estar com você. Eu não deixarei, versículo 5 diz aqui, ninguém poderá resistir você. A você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Quantas vezes nós sentimos que Deus tem dito isso na nossa vida, para nós realizarmos? Olha, Emerson, eu vou com você até o fim. Vai aqui, que isso aqui, mas seja obediente. Não deixe de fazer as coisas como estão reveladas na palavra. Seja um camarada honesto. Não tenha a liderança e o poder como algo que foi dado a você para você manipular as pessoas, para você tomar o que é das pessoas. E a gente toma o que é das pessoas, não é só dinheiro. A gente toma a vida delas. A gente usa as pessoas, a gente toma o trabalho delas. A gente toma as horas de esforço dessas pessoas. E a gente toma a saúde das pessoas também. Deus não quer isso de nenhum de nós. E ele sabia que ele podia confiar em Moisés e também em Josué, porque eles eram líderes que amavam os seus liderados. Moisés e Josué amavam aquele povo acima de tudo. Moisés chega a dizer para Deus, olha, se o senhor não for levar esse povo lá para dentro, então me risca também, que eu não quero ir também. Sozinho eu não vou. Então, o amor à sua família, o amor aos seus trabalhadores na sua empresa, o amor aos membros da sua igreja, são pessoas que estão submetidas a você, são pessoas que confiam na sua liderança. Não podem ser pessoas que você manipule e que você tome a vida dessas pessoas. Então, dito isso, nós percebemos como foi o começo da coisa na história aí de Josué. Vamos ver aqui o que nós podemos ainda falar um pouco mais aqui à frente sobre tudo isso que nós vimos durante a semana. Bom, a missão que foi dada, né? Qual era a missão que foi dada? Se eu ver, já adiantamos lá na parte quinta-feira, sexta-feira, mas olha aqui, a missão que foi dada. Deus chamou Josué e falou assim, olha, agora você vai entrar lá. Então vocês se preparem, depois vocês vão conquistar a terra e depois vocês vão ter a posse da terra e vocês vão descansar. Olha só a proposta de Deus para aquele povo. A proposta de Deus para Josué. Porque Moisés, apesar de ter sido um grande líder, Moisés nunca pôde levar o povo ao descanso. Quer dizer, foi com Josué que o povo atravessou ali o Jordão, no seco, Deus realizou esse milagre. Foi com Josué que eles entraram na terra prometida e foi com Josué que eles conquistaram toda aquela terra para muitos e muitos anos, até que eles abandonaram a Deus e a coisa ficou difícil. No final do estudo da semana, há uma pergunta que diz assim, leia Romanos 3,31, e o que esse texto diz sobre a relação entre a lei e a fé? Veja bem, aqui, por que de repente parece que o autor da lição mudou o assunto? Estava falando aí de Josué, vamos avançar, liderança, prosperidade, de repente ele toca nesse ponto aqui da questão entre a lei e a fé.
A resposta está no próprio texto aqui. Eu vou ler porque é importante, senão não adianta a gente falar mais do que deve, né? E toma tempo. Nessa percepção, diz aqui, o sucesso não é necessariamente definido como ter prosperidade material, embora não exclua. O verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos na sua lei. De fato, confiar nas promessas de Deus, especialmente na salvação pela fé somente, e obedecer à sua lei não se opõem um ao outro, representam dois aspectos da vida cristã. Então, na verdade, o autor da lição, ele nos leva ao seguinte: como se fala muito aqui na obediência, que Deus insistiu muito com eles na obediência, pode levar algumas pessoas a imaginar que devem alcançar o privilégio da prosperidade, a liderança próspera, tudo isso aí pelo que está fazendo ou deixando de fazer. E a coisa não é assim. A bênção vem antes. A gente realmente realizar as coisas simplesmente é uma consequência daquilo que a gente já recebeu antes. A gente já foi abençoado, a gente está sendo guiado por Deus, a gente está desejando, e aí automaticamente isso gera obediência, né? E um texto interessante que eu achei é esse aqui, ó: os mandamentos de Deus são destinados àqueles que já foram libertos. A obediência é para quem já foi liberto. Você não vai pegar alguém e dizer, ó, você obedeça e a pessoa ainda está na escravidão. Não se falava em obediência quando Moisés estava lá no Egito tirando o povo de lá, as pragas caindo, aquele negócio todo lá com o faraó. Não se falava em obediência ali. A obediência vem depois, Deus vai se revelando, Deus vai ensinando. A obediência é consequência de ensino e aceitação. Então, os mandamentos de Deus não são destinados àqueles que já foram libertos. Agora, a gente é liberto através do quê? Das nossas boas obras, daquilo que a gente fez. Josué e o povo foram libertos através das obras que eles fizeram, das guerras que eles guerrearam, da obediência que eles tiveram. Não. A libertação daquele povo foi um ato exclusivo de Deus. Deus tirou, Deus fez milagres, Deus puxou para cá, puxou para lá, Deus entrou com eles lá na terra de Canaã, Deus conquistou aquela terra para eles. Então a obediência já vem depois. Agora, a manutenção da vida que Deus deu, a manutenção da bênção, é onde se exige a obediência. Porque se eu não tenho obediência nesse momento, o que acontece comigo? Eu não mantenho aquilo que eu recebi. E como é que nós somos libertos como cristãos? A palavra de Deus é clara. O justo viverá pela fé, não pelas obras. Quando eu leio Romanos, eu percebo isso claramente. Então, o justo viverá pela fé, não pelas obras. Se nós somos libertos pela fé no sacrifício de Jesus e recebemos a graça dele, somos libertos, qual é a consequência disso? Até para nós nos mantermos junto com Jesus, nós nos sentirmos bem junto com ele, a gente obedece. A gente sabe que na obediência eu aumento, eu tenho a prosperidade, eu tenho a paz, eu tenho a alegria, eu tenho a confiança. É nessa fé que eu obtenho a minha salvação e as consequências são maravilhosas. Bom, eu espero ter feito dado algum acréscimo à lição de escola sabatina, porque há muita gente boa comentando a lição de escola sabatina e eu estou fazendo uma proposta aqui um pouco diferente e eu quero que você me acompanhe. Se você gostou aí, você dá um like, porque isso ajuda. Essa história do like, da inscrição, do comentário, isso ajuda que o YouTube, pelos algoritmos lá, ele vai divulgar melhor aquele vídeo. Então, se você gostou, o que eu falei aqui pode ser uma bênção para outras pessoas, você faça isso
e ajude o meu canal e ajude também as pessoas que vão receber isso. Ok? Até a semana que vem. Um abraço.